Oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mais um conteúdo para a gente se aprofundar aqui hoje. Meu nome é Elisandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, tenho 10 anos de experiência na área de recursos humanos, tenho uma consultoria na área de RH que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil. E também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre dinâmicas de grupo. Parece ser só parece, nos engana que seja um assunto de senso comum, né? Aquele tipo de assunto que a gente acha que a gente já sabe, que dá aquela impressão de que já é algo da nossa zona de conforto, algo que a gente tem facilidade de entender e de lidar. Mas acredite se quiser, quando eu abro aqui, quando eu faço lives, né, que eu abro aqui para pessoas perguntarem, lives de perguntas e respostas, quando eu abro a caixinha de perguntas nos stories, enfim. Acontece muito, né, de eu verificar, de eu observar, de eu constatar grandes erros que acontecem nesse momento envolvendo dinâmicas de grupo. Então, muitas vezes, esse é o perigo. É a gente estar em contato com um assunto que a gente vai aprendendo quase que intuitivamente, né? Alguém nos ensina, eu entro em contato com a minha intuição e penso, seria melhor fazer assim. Eu leio uma coisa ou outra, vejo um colega ou outro fazendo e me arrisco. E aí eu começo a replicar sem analisar, sem pensar e sem definitivamente saber exatamente qual é a forma correta da gente fazer isso. É uma ferramenta que, se bem utilizada, é extremamente assertiva, é de extrema ajuda, mas o contrário também é verdade. É uma ferramenta que, se mal utilizada, atrapalha e muito o nosso processo, o nosso trabalho como RH. Eu vou trazer aqui hoje algumas situações, alguns exemplos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tanto sobre os erros, quanto também sobre como a gente deve fazer, como utilizar melhor essa prática que tanto, né, a gente tem familiaridade. Além disso, eu vou trazer um outro conceito, né, além de dinâmicas de grupo, trazer também o conceito de jogos por competências. Ambas estão enquadradas no mesmo contexto, no mesmo objetivo, mas tem algumas diferenças, né? Quando você opta por um jogo ou opta por uma dinâmica. A gente vai falar um pouco mais sobre como estruturar um jogo, como estruturar uma dinâmica, como conduzir, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai falar, do que vai rolar aqui hoje. E vamos, então, finalmente começar. Eu vou trazer aqui hoje como uma importância de algumas coisas que eu já vivi e que a gente precisa estar muito atento como profissionais de RH, já que como é nosso trabalho fazer uma avaliação que realmente seja justa e assertiva das pessoas, a gente tem que saber utilizar os materiais e ferramentas que estão à nossa disposição da melhor forma possível. A partir do momento em que a gente está utilizando essas ferramentas de forma errada, a gente também prejudica a nossa percepção, a nossa avaliação. Então, nós também nos prejudicamos como profissionais de RH em cima do que realmente importa, que é trazer para a nossa profissão uma forma mais objetiva e justa de as pessoas, menos subjetividade no sentido de cada um avalia de um jeito, de cada um tem o seu critério, e a gente trazer realmente um senso de justiça, de saber o que a gente está buscando avaliar com aquilo que a gente está fazendo, com aquela ferramenta que a gente está utilizando, com aquele processo que a gente está fazendo, com aquele treinamento que a gente está promovendo. Então é importante a gente ter essa consciência analítica. E é por isso que cada vez mais, né, eu teclo muito nesse ponto de você deixar de ser um profissional de RH que eu chamo de replicador, que é aquele que só replica o que outra pessoa já estava fazendo. Então eu entro numa empresa, já estava sendo feito de uma determinada forma, eu só continuo fazendo igual. Eu só replico o que me foi ensinado, então eu comecei lá um estágio, não tinha experiência profissional e alguém me ensinou a fazer daquele jeito e eu aprendi daquele jeito e continuo replicando sem analisar. Replicando o que um outro colega fez, então eu vejo que o outro colega fez uma determinada coisa e eu, né, replico o que ele fez. Então, isso de ser um profissional replicador é perigoso.
não significa que eu não possa ter referências, e é importante eu ter referência, né? Me referenciar em alguém que me ensinou algo, me referenciar num colega que está fazendo um trabalho bacana, eu ter informações que vão me ajudar como referência para tomar minhas decisões é importante. Mas eu preciso ser um profissional analítico, um profissional estratégico. O que significa? Eu pegar isso que eu aprendi, isso que a empresa está fazendo, isso que o meu colega fez, isso que, enfim, essa informação e ter uma análise crítica sobre isso. Do tipo, tá, isso faz sentido para mim? Isso não faz? Isso faz sentido para essa realidade aqui ou não faz? Isso faz sentido para o meu objetivo ou não faz? Qual que é a melhor forma de eu fazer isso? Eu posso adaptar? Eu posso pegar o melhor disso e descartar o que não vai servir para mim? Então, essa análise é importante porque nós, como profissionais de RH, lidamos primeiro com empresas que são organismos vivos totalmente diferentes. Então, uma empresa é diferente da outra, um colega de RH pode ter aplicado uma determinada coisa, um determinado projeto, em uma empresa que deu super certo e não vai dar certo na empresa que eu estou. Por quê? Porque são organismos vivos diferentes. Empresas são formadas por pessoas, pessoas são diferentes, que formam culturas diferentes, que formam grupos diferentes, que formam ali situações diferentes, demandas diferentes, formas de lidar com aquele problema diferente. Então, eu preciso sempre ter esse olhar de adaptar aquilo que eu preciso fazer e utilizar a ferramenta que eu tenho à minha disposição de maneira mais estratégica possível. E isso tudo foi para dizer, né? Acho que isso serve para tudo, mas olhando aqui num quesito de dinâmica de grupo, eu vou trazer aqui para vocês qual é a principal função e como que a gente deve utilizar realmente. Então, o primeiro cenário, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que as dinâmicas de grupo, elas podem ser utilizadas em vários contextos. Então, eu posso utilizar as dinâmicas de grupo, por exemplo, em processos seletivos, eu posso utilizar dinâmicas de grupo em treinamentos, né? E aí eu posso utilizar também em integração, né? Que não deixa de ser um treinamento, mas é uma integração de colaboradores. Eu posso utilizar como agente de motivação. Posso utilizar como trabalhar alguma competência específica. Então, a dinâmica de grupo pode ser utilizada em várias vertentes, só que ela precisa ser utilizada corretamente, senão deixa de fazer sentido, tá? Então, vamos lá. É importante a gente reforçar uma coisa que eu disse antes. A dinâmica de grupo, assim como diz que, assim como qualquer outra ferramenta de avaliação de pessoas, ela deve ser utilizada sempre como complementação e nunca como a ferramenta que vai, ela por si só, trazer uma decisão de aprovação, de reprovação, de promoção, de demissão, enfim, decisões importantes não devem ser tomadas em cima de uma única ferramenta de avaliação. A ferramenta de avaliação, nesse caso a dinâmica de grupo, ela tem que ser inserida no processo, seja ele qual for, como um complemento, algo que vai me trazer uma informação extra, uma informação a mais, que vai me permitir analisar e cruzar esses dados com outros dados que eu colhi de outras formas, para que eu consiga ter uma visão mais macro daquela situação, daquela pessoa, e consiga tomar uma decisão mais estratégica. Então, num processo seletivo, eu preciso casar uma dinâmica de grupo com uma entrevista. Principalmente, tá? Daí aí é a minha sugestão principal, uma entrevista por competências. Se eu faço uma dinâmica de grupo como uma etapa puramente eliminatória, sem eu ter entrevistado essas pessoas antes ou depois, sem eu ter tido nenhuma outra forma de avaliação dessas pessoas, eu estou correndo um grande risco de ser injusto. Injusto na minha decisão de eliminar alguém ou de aprovar alguém em cima somente desses dados. Tá? Então eu preciso ter outros dados para confrontar. Eu pego a minha entrevista por competências, eu pego a minha dinâmica e eu vou confrontar. Ó, esse fulano aqui na entrevista demonstrou essa e essa competência, e na dinâmica de grupo ele realmente comprovou a minha observação. Bacana. Então serviu de validação. Se eu observei na entrevista que o fulano tinha determinada competência que ele não demonstrou na dinâmica, ou vice-versa, eu tenho aí, então, um confronto que me diz que algo está errado. Ou a minha análise da entrevista foi muito superficial, ou
aconteceu alguma coisa na dinâmica, ela pode não ter sido bem conduzida, o candidato pode, né, ter ficado nervoso, pode não ter entendido as instruções, qualquer outra coisa que algo aconteceu. Se eu não conseguir validar, eu vou ou reaplicar algum outro instrumento de avaliação dessa pessoa para avaliar essa mesma competência que eu fiquei em dúvida, ou eu vou refazer o meu processo de entrevista por competências, fazendo outras perguntas para me aprofundar naquele tema, até que eu esteja seguro ou segura daquilo que eu estou analisando, tá? Então, isso é um processo seletivo que utiliza dinâmica. Dinâmicas de grupo têm que ser utilizadas como complementação. Dinâmicas de grupo têm que ter um objetivo claro. Então, vamos lá. É muito importante a gente entender que as dinâmicas e os jogos por competência são ferramentas que nos permitem avaliar, correto? Só que para eu conseguir avaliar, eu preciso saber o que eu vou avaliar. Se eu não sei o que eu vou avaliar, não faz nenhum sentido, né, esse processo de avaliação. Para eu saber o que eu vou avaliar, eu preciso ter feito um mapeamento antes, um planejamento, eu preciso ter parado e tido esse momento de, peraí, para essa vaga, eu preciso dessas competências. Então, partindo do pressuposto que a gente está falando aqui de um processo assertivo e estratégico, ele tem que ser com base nas competências. E para isso, eu preciso ter clareza daquele cargo. Então, se é um processo seletivo, eu preciso ter clareza do que o cargo realmente exerce, de quais são as atividades dele, qual é a descrição do cargo, o que aquela pessoa vai fazer no dia a dia, para eu entender o que de competências comportamentais essa pessoa precisa ter para poder executar essas atividades de maneira assertiva. Eu vou mapear essas competências. Existe, tá, a forma certa da gente fazer isso, vocês vão aprender na maratona, mas é importante a gente saber que é com base nesse mapeamento, nessa clareza de o que eu vou estar analisando, é que eu vou primeiro pensar se precisa mesmo de uma dinâmica. Acredite ou não, a dinâmica não precisa ser encaixada e nem cabe em todos os momentos. A dinâmica, ela vai ser adaptada no momento em que ela realmente é necessária. E quando que eu sei que uma dinâmica é necessária? Quando aquelas competências que eu mapeei forem melhor observadas em grupo. Então, tem competências que elas se demonstram, elas se sobressaem mais quando estão em grupo. Trabalho em equipe, comunicação, são competências mais facilmente observadas em um contexto de grupo. Se essa é a realidade desse cargo, se na minha avaliação eu tenho ali no meio das competências que eu quero analisar, competências que são melhor observadas ou mais facilmente manifestadas em grupo, então super encaixa ali uma dinâmica ou um jogo por competência, porque vai me permitir criar um ambiente favorável para que eu consiga observar essas competências realmente naqueles candidatos, ok? E aí, bom, falando sobre isso, né? Sobre primeiro, eu preciso saber o que eu vou observar. E isso passa desde eu tomar a decisão de se vai ter uma dinâmica ou não, como eu acabei de dizer. Não necessariamente eu preciso sair enfiando uma dinâmica em todos os meus processos. Tem que ter plausibilidade. Então, eu escolho a minha ferramenta de avaliação em cima do que faz sentido para aquele processo seletivo. Escolhi, então, que faz sentido para aquele processo seletivo ter uma dinâmica ou um jogo. Ok, então, nesse momento, eu vou partir para um outro ponto de decisão, que é qual dinâmica, qual jogo eu vou aplicar. Por quê? Não é qualquer um, não é porque eu vi um colega aplicando uma dinâmica que eu achei legal que eu vou colocar no meu processo seletivo. A dinâmica tem um intuito de observar aquelas competências, então eu preciso criar uma dinâmica ou pegar uma dinâmica existente que cria ali um cenário que dê realmente possibilidade de aquelas competências serem utilizadas. Então, se eu estou analisando uma comunicação, uma persuasão, eu preciso utilizar dinâmicas ou jogos que vão permitir que os candidatos me demonstrem, exercitem, coloquem em prática essas competências de comunicação, de persuasão. Se eu os coloco para fazer algo que não tem nada a ver com comunicação, com persuasão, eu vou estar puramente aplicando uma dinâmica sem um objetivo claro. Eu não vou conseguir avaliar aquilo que realmente é importante. Eu vou começar, talvez, a avaliar coisas ali que, enfim, não são importantes para o cargo. Eu perco uma grande oportunidade, eu ainda deixo
o meu processo injusto, porque aí talvez eu vou estar avaliando coisas que não precisavam para aquele cargo, né? Cada cargo tem a sua exigência. E muitas vezes a gente generaliza. Utilizar a mesma dinâmica para todos os cargos também é outro erro, tá? E eu quero trazer aqui agora as principais diferenças de uma dinâmica e de um jogo. Então, o jogo por competência, ele só é utilizado dentro da visão da metodologia da gestão de pessoas por competências. Quais são as principais diferenças? O jogo por competência, ele é mais estratégico. Então, ele costuma ser utilizado para vagas mais estratégicas, para processos seletivos mais estratégicos. Um jogo por competência, ele costuma demorar mais, levar mais tempo, né, do que uma dinâmica que é mais curta. Um jogo por competência requer mais planejamento, normalmente você tem que customizar aquele jogo para aquele processo seletivo, diferente de uma dinâmica que você já consegue várias prontas, modelos prontos para você replicar, dentro, lógico, né, da necessidade que você tenha. Além disso, a dinâmica de grupo pressupõe que você vai estar fazendo avaliações individuais. Então, você vai estar avaliando ali cada um por si, né, numa dinâmica de grupo. Enquanto que num jogo, cabem mais pessoas. Enquanto numa dinâmica é no máximo 15, tá? A sugestão não é minha, é dos teóricos mesmo. E num jogo, isso comporta mais pessoas, porque num jogo você divide grupos. Então, você não vai estar cada um por si no sentido literal, vão ser grupos que vão ali jogar entre si. Então, justamente isso que torna o jogo mais complexo, que torna o jogo mais fácil de se avaliar competências, ele demora mais, então a sua avaliação é mais completa, é um jogo mais rebuscado. Normalmente os jogos, eles simulam, e aí é uma simulação de algo real ou bem perto da realidade do que aquele cargo viveria. Então, parando para pensar, né, num cargo que eu estou avaliando, por exemplo, uma competência de planejamento, eu posso muito bem colocar um jogo que exige planejamento. Eu posso pedir para que eles planejem algum projeto, para que eles planejem alguma atividade, né? Já fiz processos seletivos de CFO, né? Diretoria de finanças, diretoria financeira, que os candidatos, por serem de alto nível, o jogo também precisava ser rebuscado. Então, foi feito um jogo em que eles tinham um case real de uma empresa e eles tinham que, em cima daquilo, criar ações e soluções de estratégias para sair daquele rombo financeiro. Isso nos permitia ver visão sistêmica, né? Como que eles analisam a empresa, visão estratégica, a própria habilidade técnica deles, né? O conhecimento que eles trazem da área. Então, tinha algumas competências que a gente tinha mapeado, que gostaria de avaliar, e a gente criou um jogo para isso. Então, normalmente, os jogos são simulações mais reais, aproximadas mesmo, do que a pessoa vai executar, dos problemas que ela vai enfrentar, do que está acontecendo ali naquele cargo especificamente, para que a gente consiga avaliar real, né, aquelas competências que eu preciso para o cargo, de uma maneira ali em ação, tá? Então, como eu disse, as dinâmicas elas têm uma duração mais curta, pontos a serem observados. Então, o que eu busco observar em uma dinâmica ou em um jogo? Primeiro, as competências que eu mapeei. Então, isso é o principal, na verdade, né? É o que, inclusive, define que tipo de jogo e que tipo de competência eu vou aplicar. Ou, dinâmica. Que tipo de jogo e que tipo de dinâmica eu vou aplicar. Se eu já tirei essa parte, então tá, Elise, isso é óbvio. Então eu vou avaliar as competências. O que mais que eu posso avaliar? Aproveitando ali que eu já vou estar avaliando um grupo, já vou estar avaliando interação em grupo, o que eu posso, além das competências, estar avaliando nesse momento? Então é importante você estar avaliando iniciativa versus idade. Então, é um momento em que fica mais claro, né, pessoas que são mais passivas, no sentido de ser carregado pelo grupo, de não tomar a frente, não precisa ser liderança necessariamente, mas de tomar as suas próprias decisões, de contribuir para o grupo. E também a passividade, né, as pessoas que vão ficar sendo carregadas. Além disso, é importante identificar o conversador, que é aquele que mais ou menos sempre desfoca o grupo, tende a desfocar o grupo, porque fica conversando demais,
tirando o foco do que precisa ser realmente ser feito, às vezes fazendo uma piada, uma gracinha, saindo ali, né, do foco que tem que ser dado e ainda atrapalhando um pouco o grupo. Normalmente tem essa pessoa. É importante também identificar o estrela. O que é o estrela? É aquela pessoa que quer tomar todos os holofotes, que quer decidir sem ouvir os colegas, que quer que a sua opinião prevaleça, que não quer dividir os créditos, né? Às vezes também a gente encontra pessoas assim dentro de um grupo. Individualismo versus trabalho em equipe. Então, vê aquelas pessoas que trabalham bem mais individualmente, pessoas que trabalham bem mais em equipe, dependendo do que você precisa, é fácil também avaliar isso em grupo. A segurança também é mais fácil quando é em grupo, verificar quem sente mais segurança de si mesmo ou do que está fazendo e quem é mais inseguro, tá? Então, são outras coisas que você também pode perceber. Se você vai dar uma conotação positiva ou negativa para cada coisa, depende do que você está buscando. Então, vão ter certas vagas que você vai estar buscando alguém mais introspectivo, alguém mais individual. Vão ter certas vagas que você vai estar assim buscando mais alguém mais estrela, dependendo, né, da cultura da empresa, do cargo. Por que não? Lembra, não existe perfil certo e errado, existe a pessoa certa para o lugar certo. Então, a conotação que você vai dar para essas coisas que são facilmente observadas em grupo depende do que você está buscando, depende da estratégia, depende da empresa, depende da cultura, depende do que é o cargo, tudo bem? Por isso é importante você ter clareza disso antes, porque isso te dá um senso de justiça maior na sua avaliação, de você não eliminar pessoas assim puramente pelo seu critério de avaliação. Eu não tenho paciência com pessoas assim ou assado, e você eliminar pessoas por conta dos seus critérios. E aí não pode ser, né? Você tem que utilizar os critérios que realmente são importantes para a empresa, para a vaga, para as atividades e para a estratégia daquele momento, tá? Sua avaliação ela é imparcial. Você está ali como um profissional da área, tá? Isso é muito importante a gente sempre conseguir separar. Tá bom, então vamos lá. Dinâmicas de grupo é muito importante que elas criem um ambiente mais natural. Então é sempre importante você pensar se aquela dinâmica vai estar contribuindo para as pessoas se soltarem. O que é importante em uma dinâmica? É as pessoas realmente demonstrarem quem elas são, demonstrarem as competências que elas realmente têm. Então, se você coloca ali uma dinâmica que traz uma tensão, que é uma dinâmica que não vai trazer um ambiente natural, que vai trazer extremo nervosismo, você vai estar perdendo essa oportunidade de realmente avaliar as pessoas. Então, é importante você sempre pensar em dinâmicas e em jogos que vão propiciar esse ambiente, para que as pessoas se sintam leves, tranquilas, pelo menos, talvez no início sempre dê um nervo, mas que ao longo da dinâmica as pessoas vão conseguindo se sentir seguras, vão conseguindo se soltar, vão conseguindo se encontrar em um ambiente natural, tá? Como que eu estruturo uma dinâmica? Muita gente fica sempre para mim assim, Elis, você tem um exemplo de dinâmica XYZ? É muito importante a gente entender que você não só pode, como deve criar suas próprias dinâmicas. Quanto mais a gente customiza para o nosso processo, mais assertivo aquilo fica. Então, por que não criar uma dinâmica do zero? Criar uma dinâmica em cima do que você precisa avaliar. E como que você estrutura uma dinâmica? O primeiro passo é verificar quais competências você pretende observar. Então, tendo clareza de quais competências eu pretendo observar, isso me dá mais informação de como eu vou criar ali uma dinâmica que me permita observar aquilo. Então, tem que ser uma dinâmica ou um jogo que em algum momento vai requer daquele candidato ou daquela pessoa que está sendo treinada, por exemplo, a demonstrar aquela competência que eu estou buscando. Então, primeira adequação tem que ser uma dinâmica que está adequada com as competências que eu busco. Segundo ponto é que eu tenho que organizar grupos pequenos. Se é uma dinâmica, grupos pequenos. Se é jogos, eu posso ter grupos maiores. Isso me propicia entender que tipo de dinâmica e que tipo de jogo eu vou fazer. Se eu tenho ali um processo seletivo com pouquíssimos candidatos, eu preciso pensar se uma dinâmica, um jogo que vão ter muitas tarefas, muitos papéis, muitas nuances, faz sentido.
talvez eu precise simplificar aquilo para caber, né, naquele grupo, naquelas pessoas, no que eu estou pretendendo observar em um grupo pequeno. Se eu tenho um grupo muito grande, eu também tenho que pensar se aquela dinâmica ou aquele jogo não vai ficar muito simples, muito rápido, muito cru para um grupo daquele tamanho. Então é muito importante também a gente ter essa noção do nosso grupo. Então, não só do que eu pretendo avaliar, mas que tamanho vai ser o meu grupo, quantas pessoas eu vou avaliar ao mesmo tempo, tá? Além disso, conhecer os candidatos com apresentação. Então, a apresentação é algo que tem que estar sempre, independentemente de ser um jogo ou de uma dinâmica, independentemente do que você vai estar avaliando, a apresentação ela é muito importante. Primeiro, para que você consiga conhecer as pessoas. Segundo, para que as pessoas já comecem a se soltar na apresentação, normalmente a gente já vai deixando o nervosismo de lado, a gente vai exercitando se sentir menos tenso, mais em casa. Terceiro lugar, as pessoas se conectam umas com as outras. Então, se eu conheço o meu colega que está ali participando comigo, eu começo a me sentir mais seguro, a me sentir menos estranho no ninho, a sentir que a gente é um grupo, a me conectar com as pessoas. Então, essa fase de apresentação é importante. Outro ponto é entender qual é o seu público-alvo, tá? Então, vamos lá. Se eu entendi o que eu vou analisar, qual é o tamanho do meu grupo, eu preciso entender quem é o meu grupo. São um grupo, é um grupo de pessoas mais velhas, de muitos anos de experiência? É um grupo de pessoas mais jovens, recém-formados? Quem é? Quem são esses candidatos? Quais são as principais características deles? Né? Quem é esse público-alvo da minha dinâmica ou do meu jogo? Isso me permite, né, entender que se eu posso inserir, por exemplo, uma determinada coisa na minha dinâmica, uma tecnologia, ou, não sei, eu quero avaliar por ser todos da geração X, eu quero avaliar também a questão da impulsividade. Então, eu vou incluir alguma coisa nesse jogo baseado no meu público-alvo. Então, é importante a gente também ter consciência de que a gente está avaliando. Às vezes, eu vou estar lá fazendo um processo seletivo para um diretor, que a maioria dos meus candidatos tem mais de 40, 50 anos, com mais de 20 anos, 30 anos de experiência, e eu vou fazer um jogo pedindo para eles correrem na sala, por exemplo, uma dinâmica que eles têm que fazer pintura, cartaz e sei lá. Não cabe, não combina, não faz sentido para o meu público-alvo. Eu preciso sempre pensar também no que eles vão se sentir confortáveis e no que faz sentido para eles, tá? Ok, adequação, essa é a palavra. E por fim, né, por fim não. Outro ponto importante é realizar uma dinâmica específica relacionada com o trabalho. Então eu tenho que pensar se essa dinâmica tem algum tipo de correlação, nem que seja metafórica, nem que eu esteja utilizando assim uma comparação de análise. Então, não sei, eu quero avaliar a persuasão. Então, eu vou pedir para eles tentarem convencer uns aos outros de alguma coisa. Pode não ser exatamente o que aquela pessoa vai fazer no dia a dia de trabalho dela. Vamos supor que no dia a dia de trabalho dela ela tem que convencer os clientes a comprarem. Na dinâmica, eu posso utilizar isso de outra forma, convencer alguém, vamos supor que a gente está no sistema carcerário, eu tenho que convencer o juiz a me soltar. Ainda é uma metáfora, é uma situação que não existe, né? Que é ideal, imaginativa, mas que vai me permitir tem uma correlação com o que a pessoa vai fazer efetivamente no trabalho dela. Então, eu sempre tenho que pensar se aquela dinâmica ou aquele jogo está aproximado, congruente com o que a pessoa vai fazer no dia a dia dela, tá? Isso me permite ter uma avaliação mais acertada do que realmente eu preciso para aquele cargo. Isso aqui eu tô falando mais especificamente, né, de um processo seletivo. Além disso, é importante fazer uma atividade de encerramento, assim como uma atividade de apresentação, tem que estar em todas as dinâmicas e jogos, uma atividade de encerramento também. Então, você tem que iniciar e encerrar. E aí, a atividade de encerramento, você pode solicitar um feedback, você pode dar maiores informações, você pode perguntar como é que as pessoas estão se sentindo. Enfim, é importante você fazer um fechamento com eles realmente.
tá? E aí, quais que são as etapas de aplicação da dinâmica? Então, eu criei a minha dinâmica, estruturei a minha dinâmica, estruturei o meu jogo. Quais que são as etapas, então, de eu aplicar isso? Primeiro, eu preciso, né, ter uma atividade de apresentação, então eu vou colocar em prática a atividade de apresentação da minha dinâmica. Eu preciso explicar as regras da minha dinâmica e ficar muito claro para as pessoas que estão participando as instruções, as regras, não pode ficar dúvidas. Inclusive, outra coisa que eu sugiro é que você deixe abertura para as pessoas, ó, vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Esse é o momento de perguntar e deixar com que as pessoas tirem as dúvidas antes de começar, tá? Abrir espaço para as perguntas. Depois, definição de tempo, tem que ficar claro para as pessoas se tem tempo, se não tem, tá? Desenvolvimento do jogo ou da dinâmica, então você dá início mesmo ao que você planejou e depois você encerra, tá? Além disso, é importante que você seja criativo, então deixa a sua imaginação voar, pense em materiais que você pode levar, em coisas que você pode levar para ajudar na dinâmica, materiais complementares, pessoas, a própria empresa que você pode pedir para participar do jogo ou da dinâmica em algum momento, de alguma forma, tá? Prefira a simplicidade, cuidado com coisas muito mirabolantes, rebuscadas, isso pode confundir os candidatos, trazer uma tensão desnecessária. E simplicidade que eu tô falando aqui é principalmente simplicidade na avaliação, que seja uma dinâmica, um jogo que fique fácil de você avaliar o que você tem que avaliar, que seja fácil da pessoa realmente executar, porque se você coloca uma coisa extremamente difícil, corre o risco das pessoas não conseguirem fazer, delas ficarem muito nervosas, de você não conseguir concluir a sua dinâmica ou o seu jogo, e isso, enfim, prejudica o processo como um todo, tá? E além disso, é sempre importante pensar em planejamento simples, como o espaço que você vai fazer, se cabe todo mundo, se você vai precisar de cadeiras ou não, que tipo de material ou não. Por isso é importante planejar, tá? Ok. Falando então de como pode utilizar dinâmicas e jogos. Primeiro, a gente pode utilizar em processos seletivos. Eu acho que a maior parte dos exemplos que eu utilizei aqui foram de processos seletivos, mas também podem ser utilizados em treinamentos. Então, dentro do treinamento, as dinâmicas elas têm alguns objetivos, tá? Primeiro objetivo é quebra-gelo. Então, você pode utilizar uma dinâmica de grupo no início de um treinamento só com a intenção de quebrar gelo, pedir para as pessoas se apresentarem, fazer algum exercício, alguma coisa rapidinha, para as pessoas, né, se conhecerem, para quebrar aquela tensão e você conseguir começar o treinamento. Você pode utilizar dinâmicas e jogos em treinamentos também com a intenção de apresentação, então fazer com que as pessoas se conheçam, para fazer com que as pessoas elas se integrem, então causar aquele senso mesmo de treinamento onde as pessoas fazem network, você pode utilizar a dinâmica para isso. Você pode utilizar as dinâmicas em treinamentos também como técnica de integração. Além disso, como técnica de relaxamento. Então, às vezes, as pessoas estão muito tensas, ou elas estão naquele fim do dia, que já estão cansadas de ficar sentado. Você pode fazer uma técnica de relaxamento, uma dinâmica, né, de relaxamento. E eu acho que não só é mais um tipo, mas também, principalmente, você pode utilizar dinâmicas dentro de um processo de treinamento como técnicas de capacitação. O que seria técnica de capacitação? Vamos supor que você está lá ensinando um determinado tema naquele treinamento. E você quer reforçar aquele tema com as pessoas. Então, você pode utilizar as dinâmicas como reforçar capacitação mesmo, técnica do que você ensinou. Você pode pedir para as pessoas fazerem exercícios de um tomar provinha do outro. Você pode pedir para que as pessoas se lembrem dos 5 passos principais do dia e compartilhe em grupo. Enfim, você pode fazer atividades em grupo, dinâmicas de grupo, que vão permitir as pessoas fixarem melhor aquilo que elas aprenderam durante o treinamento. Também é uma outra forma de utilizar que é muitíssimo eficiente, tá? A identificação de liderança também é outra forma que você pode utilizar dinâmicas. Então, vamos supor que você está lá dentro da empresa e que surgem oportunidades de liderança, vagas internas que você quer ver
né, quem realmente se encaixa no perfil. Você pode, né, promover dinâmicas dentro da empresa com o intuito de avaliar liderança, e aí dinâmicas específicas para isso, para você ver essas competências nas pessoas. Então, você também pode utilizar isso como desenvolvimento interno de promoção, de progressão, de crescimento para as pessoas, tá bom? Então, se você pesquisa alguém que fez uma dinâmica ou chega ali numa dinâmica que já existe, não necessariamente você precisa aplicar ela exatamente da forma que ela está ali. Você pode adaptar alguma coisa ou outra em cima do que você precisa para sua realidade. E é muito importante a gente entender que você pode criar. Muitas vezes a gente fica preso em eu preciso encontrar uma dinâmica que me dê exatamente isso aqui que eu estou buscando. Por que não criar uma dinâmica que vai te atender plenamente em cima do que você está precisando? Então é só exercitar um pouco, né, em cima dessa estrutura que a gente colocou aqui na aula. Então vocês entenderam a estrutura que uma dinâmica deve ter, as coisas que vocês precisam pensar no momento de estruturar uma dinâmica, e aí sim vocês conseguem, em cima da clareza daquilo que vocês precisam, fazer, deixar sua criatividade aflorar também nesse sentido, tá bom? Então, é isso. Beijo no coração de vocês.